Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Pessoal, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em umas tecnologias futuristas que, olha, estão moldando o nosso amanhã. É uma jornada que começa com coisas pequenas e vai até, pasmem, um foguete de US$ 1 bilhão. Essa frase aí, ela resume bem uma das maiores ambições que a gente tem como humanidade, né? A de se tornar uma espécie multiplanetária. Só que isso é só a pontinha do iceberg. Tem muita fronteira que a gente está quase cruzando. A gente vai ver como a ciência está planejando, acreditem se quiser, trazer de volta à vida espécies que já foram extintas, tipo o mamute lanoso, sabe? Logo depois, vamos descobrir como aquela linha que separa nossa mente de uma máquina está ficando cada vez mais fininha. E o mais incrível, com tecnologias que podem devolver habilidades que a gente achava que tinham sido perdidas para sempre. E para fechar, vamos dar uma olhada nos projetos mais ousados que estão pensando em como garantir a sobrevivência da humanidade fora da Terra. E aí, todo mundo pronto? Então, bora lá! Essa nossa viagem pelo futuro começa bem de pertinho, sabe? No lugar mais pessoal que existe, o nosso próprio corpo. Olha só, esse é o Nolan. Imagina só, depois de 8 anos paralisado do pescoço para baixo, hoje ele consegue controlar um computador, mandar mensagens, até jogar xadrez. Tudo isso só com o pensamento. Como? Com o implante cerebral da Neuralink. Para ele, foi como se uma janela para o mundo se abrisse de novo. É impressionante. E tem também a história do Kai, um garoto de 12 anos que nasceu sem uma das mãos. Para ele, o futuro chegou com um braço biônico que consegue ler os sinais dos nervos dele. É assim, ele pensa em mover os dedos e os sensores, bum, transformam o pensamento em movimento de verdade. Ele consegue pegar coisas como se fosse a mão dele mesmo. Ok, agora que a gente viu como a tecnologia está se integrando ao corpo, vamos dar um passo além. Vamos ver como essa evolução toda está saindo da gente para transformar a maneira como a gente se move por aí. Pois é, o futuro do transporte já está batendo na porta. E não é força de expressão. A gente está falando de tudo, desde mochilas a jato pessoais até drones de entrega como os da Wing, que já fizeram, olha só, mais de 750 mil entregas na casa das pessoas. E aqui está o pulo do gato. O carro voador ganhou a corrida não porque era mais veloz, mas porque ele não precisa de estrada. Ele só foi reto, por cima do mar. Isso muda tudo, né? Muda a forma como a gente pensa em se locomover, muda a nossa ideia do que é distância. Bom, já falamos de corpo, já falamos de transporte. Agora a tecnologia está mirando em desafios ainda maiores, desafios da própria natureza. Desde como a gente vai se alimentar, até a ideia de que a extinção pode não ser mais o fim da linha. Dá uma olhada nesse número, 220 milhões. Essa é a quantidade de frangos que são abatidos por dia para alimentar o mundo todo. É um número gigantesco. E é justamente um desafio desse tamanho que está fazendo nascer inovações como a carne cultivada em laboratório. E quem está na frente dessa revolução é a Upside Foods. Os caras pegaram um investimento de US$ 200 milhões para basicamente cultivar carne de frango de verdade dentro de um laboratório. E o principal, sem precisar abater nenhum animal. E o mais maluco é que o conceito do processo é bem simples. Pensa assim, eles pegam células de um ovo, colocam em uns tanques gigantes e alimentam com tudo que elas precisam para crescer. Proteína, gordura, açúcar. E aí, elas se multiplicam e viram carne. Carne de verdade, com o mesmo gosto do frango que a gente já conhece. Mas a ciência não para por aí, não. Tem uma empresa colossal que está trabalhando para trazer de volta espécies que já sumiram do mapa, tipo o mamute lanoso. Essa linha do tempo aqui mostra o progresso absurdo deles. Eles saíram do DNA de uma presa de mamute congelada e agora a previsão é de que a gente possa ver esses gigantes andando por aí de novo, ainda nesta década. É surreal. Só que a ideia não é só reviver o passado, sabe? Eles também estão criando uma espécie de arca de Noé genética. Estão guardando o DNA de mais de 1.000 espécies que estão ameaçadas de extinção. É um jeito de proteger a biodiversidade do planeta, quase como uma apólice de seguro para o futuro da vida na Terra. Então, de salvar espécies aqui na Terra, o último passo desse salto tecnológico é um pouco mais ambicioso. É garantir a sobrevivência da nossa própria espécie, mas dessa vez olhando lá para cima, para as estrelas. Então, sejam bem-vindos à Biosfera 2. Essa estrutura aí, que é gigantesca, é basicamente um protótipo de como seria viver em Marte. É um mundo completo, autossuficiente, todo fechado debaixo de uma cúpula de vidro.
E lá dentro é uma mini terra. Tem 5 ecossistemas diferentes e completos. Vai de deserto até floresta tropical, onde eles podem literalmente fazer chover apertando um botão. Tem até um oceano com praia e tudo. Só que para esse sonho virar realidade, não dá para ir a pé, né? A gente precisa de um transporte. E esse transporte é a Starship, um foguete de nada mais, nada menos $1 bilhão, feito para levar 100 pessoas de cada vez para um novo lar. E para voltar para a Terra, a coisa é séria. A Starship tem que aguentar temperaturas de mais de 2.000 graus Celsius na reentrada. Para isso, ela tem 18.000 placas de proteção. E essas placas são tão resistentes, mas tão resistentes, que nem um maçarico industrial consegue furar. Tudo para manter a tripulação segura lá dentro. Bom, depois de ver tudo isso junto, toda essa inovação, fica uma pergunta no ar, né? Que futuro é esse que a gente está construindo? É verdade que, às vezes, as notícias fazem o futuro parecer meio sombrio. Mas, sinceramente, os avanços que a gente viu hoje, eles dão uma outra visão. Uma visão de esperança, do potencial incrível que a gente tem. Curtiu o conteúdo? Então já deixa o like, se inscreve no Aprende Aí e vem aprender ainda mais com a gente. Isso aqui é só o começo. Te espero no próximo vídeo.